Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Dizer para os irmãos motivo de muita alegria só em estar na casa de Deus, né? Porque já ouvimos falar que Deus ele faz milagre neste lugar. Já ouvimos falar que Ele vai curar neste lugar. E eu creio nesta promessa, eu creio, né? Recebi o convite, né, para vir ministrar nesta noite e creio, confessar para os irmãos que deu medo de vir ministrar, né? Depois que o pastor, o Luciano trouxe uma palavra dessa, a gente fica temoroso, né, de falar do nome de Deus. Mas eu creio que Deus, ele tem milagre para realizar neste lugar. Eu creio que foi ministrado que Deus é fiel neste lugar. Eu creio que foi ministrado que Deus tudo pode fazer neste lugar. E eu, irmão, pelos olhos da fé, eu vejo a enfermidade sendo arrancada. Eu vejo corrente sendo quebrada nesta noite. Eu vejo o cadeado sendo aberto nesta noite. Porque eu creio no lugar e no poder da oração deste lugar. No Evangelho de Marcos, capítulo 5, o versículo 36, um versículo bastante conhecido, que fala sobre a ressurreição da filha de Jairo. Quem já ouviu falar deste milagre, irmão? A cura da filha de Jairo. Quem já ouviu? Acho que a maioria já ouviu falar, né? E eu perguntei a Deus, Senhor, como eu vou falar isso? Como eu vou pregar algo que alguém já ouviu pregar, já ouviu falar? E Deus falou assim, não temas, crê somente. Marcos 5, versículo 36. Amém? E diz assim, mas Jesus, sem custear tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Amém? Os irmãos podem assentar. E eu comecei, né, a meditar, procurar nos 3 evangelhos, e vi que a passagem, que a história narrada era a mesma. Um homem conhecedor da palavra de Deus, chefe da sinagoga, um homem completamente, né, separado para administrar algo da parte de Deus. Ele tinha uma missão muito grande de trazer a palavra de Deus. Mas algo teria que acontecer para testar a sua fé. Irmão, corri no Evangelho de Mateus, fui lá ver, e este homem, ele tinha intimidade com Deus. Ele orava, ele jejuava, ele buscava a Deus. Fui para o Evangelho de Lucas, e ele fazia a mesma coisa, temente a Deus, um homem fiel, porque ele era chefe de uma casa de oração, conhecida também como casa de profeta, onde homens, onde mulheres ali se separavam para poder santificar a sua vida, para ficar mais perto do Senhor. E Jairo, ele tinha uma promessa, ele tinha um sonho, ele tinha algo que Deus plantou no seu coração. E a palavra nos relata que Deus abençoou Jairo com uma filha. E ele começou a projetar planos para aquela filha. Ele começou assim a projetar talvez sonhos e formas que aquela filha continuasse levar o seu ministério. Mas algo tinha que acontecer para testar a fé de Jairo. Algo também acontece hoje para testar a nossa fé. A sua filha, aproximadamente com 12 anos, ali ela ficou enferma. Ali ela ficou completamente enferma de uma doença que não tinha cura naquele exato momento. Creio eu que Jairo começou a jejuar, começou a orar, começou a buscar solução de qualquer maneira para que alguém pudesse ajudar a resolver aquele problema. Irmão, eu corri o Evangelho de Lucas, o Evangelho de Mateus, o Evangelho de João, comecei a procurar solução. E Deus falou comigo assim, traz para o dia de hoje, e tu vai ver como vai ficar mais fácil para o meu povo entender. Irmão, quem tem promessa hoje nesta noite?
Quem tem promessa hoje, nesta noite? Deus te trouxe aqui porque você tem promessa, você tem sonho, você é como Jairo. Você, às vezes, Deus te deu algo na tua mão para que você possa traçar uma promessa, traçar um sonho. E Jairo, num certo momento da sua vida, a história nos relata que ele viu todo o seu sonho indo água abaixo. Porque a sua única filha estava enferma. Não tinha solução, não tinha sonhos. E aí começou a travar uma grande peleja espiritual, irmão. Jairo começou a orar. Jairo começou a jejuar. Jairo começou talvez a buscar na casa de oração, a entrar na igreja para buscar chorar aos pés de Jesus. Mas não tinha resposta. E a história nos diz que um certo dia, Jairo ouviu falar que Jesus iria passar próximo à sua casa. Um homem completamente, temente, mas havia uma cultura, havia uma religião, havia um status de pessoa. Como pode um homem completamente culto, um homem completamente, trazendo para o dia de hoje, bacharelado, conhecedor da palavra, um homem sábio, buscar um pescador, buscar Jesus, um pescador, aquele que multiplicou o pão, aquele que faz milagre? Creio eu que Jairo, ele começou a procurar roupa, disfarce, completamente maneira de chegar próximo ao Senhor. E Jairo, um dia na sua oração, ele começou a orar, pedindo a Deus que Deus pudesse abrir porta aonde não tem porta. Creio eu que Jairo fez como, irmão Sebastião: Senhor, a causa é impossível, o sonho não tem solução, a promessa está no fim, não tem mais jeito. E a história diz que quando alguém está enfermo, eles logo começam a preparar o fúnebre. Quando alguém está enfermo, não tem solução, eles começam a preparar a parte fúnebre. É como o dia de hoje, quando você recebe uma notícia que não tem solução para a sua vida. A doença não tem cura. A promessa já está no final. Deus, só Deus para fazer um milagre na tua vida. Irmão, eu quero chegar nesta parte da história. Jairo procurou solução a todo lugar, toda caminhada, toda sinagoga. Creio eu que talvez ele, como homem de Deus, cingiu o seu corpo, foi para o joelho, começou a jejuar, começou a orar. E aí, eu pelos olhos da fé, eu começo a ver que a batalha começou a ser travada no céu e na terra. Eu pelos olhos da fé, eu começo a ver que Jairo começou a incomodar a parte espiritual. Jairo começou a entregar a Deus tudo aquilo que ele não podia resolver. Senhor, eu tenho uma promessa, eu tenho um sonho. Senhor, só tem que agir aonde a minha mão não alcança. Só tem que tocar onde eu não posso tocar. Só tem que agir aonde eu não posso agir. Mas, irmão, a gente sabe, quando a gente vê que não tem solução, sempre aparece um para dizer que não tem jeito para a sua vida. Não adianta mais você correr atrás do teu prejuízo. O teu sonho acabou. E Jairo, talvez num momento de aflição, talvez num momento de angústia, ele saiu da sua casa num desespero ao encontro do mestre. A história diz que ele saiu quebrando barreira, quebrando preconceito, quebrando várias coisas que poderiam impedir a sua vida social. O que importava é que ele tinha que alcançar o mestre. E a palavra diz que ele, correndo, chegou, se prostrou perante o mestre. E ele, chegando perante o mestre, ele disse: Senhor, vai à minha casa, a minha filha está enferma, não tem mais solução para aquela enfermidade, não tem mais cura para aquela enfermidade naquele lugar. Já procurei o médico, já orei, já jejuei, já busquei, já coloquei talvez os discípulos, os sacerdotes para orar. Senhor,
e não tem aonde eu colocar mais a minha mão, a minha oração para te clamar. E Jairo estava certo que Deus ia responder a sua oração, irmão. Eu quero te falar que hoje, se você entrou aqui para clamar ao Senhor, você acertou. O Deus fiel, Ele acaba de estar presente contigo hoje. Hoje Ele está te chamando para te travar uma batalha contigo. Hoje Ele está te chamando para testar a sua fé. E Jairo prostrado, ele ouve o mestre dizer que alguém tocou na sua orna, que dele havia saído virtude. Creio eu que Jairo começou a aumentar a sua fé. Acertei, estou perto do mestre. É Ele que vai curar a minha filha hoje. É Ele que vai dar a cura para aquela enfermidade. Mas nós sabemos que quando nós estamos batendo a porta, o nosso inimigo, ele começa a levantar algo que começa a jogar a nossa fé em terra. E Jairo, no mesmo momento que ele começou a ver a cura daquela mulher que estava enferma há 12 anos, veio o temor no seu coração, veio a preocupação, e ele falou: calma, o mestre falou que dele saiu virtude. Como que o mestre vai chegar na minha casa e vai curar a minha filha se dele saiu virtude? Irmão, o inimigo começou a plantar no seu ouvido que Deus já havia dado o do seu melhor para aquela mulher. E Jairo começou talvez turvar o seu coração. Jairo talvez começou a querer voltar o seu pensamento para trás. Mas Jairo falou: Senhor, se somente você entrar na minha casa, se somente o Senhor tocar na minha filha, ela será curada. E muitos começaram a falar assim: Senhor, esse homem está louco. Senhor, este homem está te incomodando. Mas Jesus sabia que ele tinha que fazer algo melhor naquele lugar. Irmão, o que eu quero trazer para ti hoje, nesta noite, é que Deus quer fazer o melhor no teu lar. Não importa as consequências, não importa como está o teu lar, como está a tua situação. Deus quer entrar no teu lar e fazer o melhor na tua vida. E Jairo começou a meditar em tudo aquilo que ele tinha aprendido, tudo aquilo que ele tinha lido, tudo aquilo que ele tinha refletido. E começou a clamar: Senhor, entra na minha casa. Entra na minha casa, Senhor, e faça o melhor. Como o Senhor curou esta mulher, Senhor, faça o melhor na minha casa. E Jesus começou a caminhar com Jairo. E a multidão começou a apertar o mestre. E o mestre começou a caminhar. Irmão, eu começo a ver hoje a nossa caminhada para a casa do Senhor. Quantas vezes nós começamos a caminhar, começamos a chegar perto do mestre, a chegar e ver como é gostoso estar na casa do mestre. Mas quantas vezes o inimigo começa a levantar barreira, levantar dificuldade, levantar calúnia, e até acaba com a nossa fé, joga a nossa fé por terra. Mas Jairo, ele não olhou para trás. Jairo, ele não descansou a sua fé. Ele começou a depositar a sua fé no Senhor. Ele começou a clamar o Senhor, incomodou o mestre até Jairo entrar na sua casa. Irmão, o que eu quero trazer para a igreja nesta noite, que aquela criança, ela tinha 12 anos. Muitos pregam sobre a cura da filha de Jairo. Muitos pregam da mulher que tinha o fluxo de sangue. Mas eu quero trazer hoje algo especial. Eu quero trazer hoje uma promessa especial para ti. Jairo tinha uma promessa que tinha que se cumprir. Aquela garota, ela tinha 12 anos. 12 anos que tinha uma promessa aquela garota. E Jairo começou a plantar. Jairo começou a ensinar aquela garota que ela tinha que estar fiel à palavra de Deus. Ela tinha que estar ali glorificando a palavra de Deus, seja na dor, seja na alegria,
seja na tormenta, seja na peleja, ela tinha que estar glorificando, porque ali estava uma promessa de levar o evangelho genuíno, o evangelho de cura, o evangelho que poderia ressuscitar os mortos, o evangelho que poderia sarar os enfermos. Mas o inimigo havia plantado no seu lar algo completamente diferente. Aquela promessa estava acabando, porque a sua filha estava enferma. 12 anos de promessa jogada por terra. 12 anos de promessa estava ao fim de Deus. Mas Jesus não tinha dado a última palavra. Jesus ainda não tinha dado a última palavra para Jairo. Jesus talvez olhou para Jairo, colocou a mão no seu ombro e começou a caminhar. E Jairo começou a sentir a alegria no seu coração, porque o mestre andava com ele. Porque o mestre estava caminhando com ele. E creio eu que Jairo, ele olhou e avistou a sua casa. E viu que a promessa de Deus estava chegando à sua casa. Mas o versículo 35 diz que uns que estavam na casa de Jairo correu e falou assim: para de incomodar o mestre. Para de incomodar o mestre, porque a tua filha já está morta. O fim da promessa de Jairo havia acabado, mas para Deus ainda não tinha acabado. Deus não tinha dado a resposta final para Jairo. Deus começou a caminhar com Jairo e falou assim: não tema, crê somente. E eu creio que o coração de Jairo começou a acelerar. Eu creio que a circulação de Jairo começou a circular mais rápido, porque estava chegando à porta da sua casa. Mas o inimigo ainda estava naquele lar e falava que ela estava morta. Falava que não tinha mais solução para ela. Mas Jesus acaba de chegar naquele lar. Jesus da tribo de Judá. Jesus o rei, o leão. Aquele que entra no fogo e não se queima. Aquele que passa pelas águas e não se afunda. Aquele que pisa do espinho, o espinho não toca nele. Acaba de entrar na casa de Jairo e acaba de entrar na tua casa hoje. E ele começa a olhar para um lado e vê que muitos estavam ali para observar o milagre. Muitos estavam ali para ver o que Deus ia fazer naquele lugar. Irmão, sabe o que Deus falou comigo hoje? 12 anos de promessa. 12 anos de espera. Mas hoje a tua promessa vai se cumprir. Porque Deus começa a pelejar na terra do vivente contigo. Deus começa a jogar por terra todas as barreiras. Seja enfermidade, seja qual for a tua barreira hoje. Deus começa a pegar agora de comandante de Calavá, Xaragandou. Da ordem dos anjos para que o anjo comece a colocar as mãos. Começa a cocar de Calavá, Xarabatsu com a tua espada de fogo. E começa a dar ordem ao anjo para pelejar de Convalavá, Xarabatsu, de Levaço, aonde você não pode tocar. E Deus chegou naquele lá e falou: saia todos. Irmão, Deus, ele é sábio. Ele opera no tempo dele, não no nosso tempo. E quantas vezes nós clamamos, quantas vezes nós choramos, quantas vezes nós derramamos lágrimas pedindo ao Senhor solução por algo. E eu tive que estudar, irmão, porque 12 anos representa as 12 tribos de Judá. 12 anos representa os 12 discípulos. 12 anos representa 12 anos que aquela mulher, que o fluxo de sangue estava na presença do Senhor. Mas havia algo importante para acontecer naqueles 12 anos. O Senhor queria mudar o quadro de vida. Deus falou para Jairo assim: a tua promessa vai se cumprir hoje. Porque 12 anos, aquela jovem, ela saía do seu estado de menina e começava a ser uma adolescente para pregoar a palavra de Deus.
12 anos, o Senhor também já estava no templo pregando, fazendo milagre, anunciando o evangelho do Senhor. Irmão, o que eu quero trazer para a igreja hoje? Que Deus quer que você faça a vontade de Deus. Deus quer que você saia do teu estado de menino e comece a amadurecer na presença do Senhor. Começa a crescer na presença do Senhor. Irmão, você pode estudar, você pode jejuar, você pode ter o maior diploma, mas aquele que vai te diplomar, aquele que vai te capacitar para a obra, para o ministério da promessa, somente é o Senhor. Só Deus que vai te dar o atestado, o certificado, vai te dar a unção para que você possa fazer aquilo que Deus fez. E Jairo começou a entender que mesmo ele tendo sonho, mesmo ele tendo promessa para aquela filha, mesmo ele tendo promessa para que algo acontecesse na sua vida, Deus tinha que entrar no seu lar. Deus tinha que mudar o quadro de vida do seu lar. E Deus pediu para que todos começassem a sair. Creio eu que Deus ele começou a olhar, não com o olhar do irmão Sebastião, não com o olhar do pastor Antônio, não com o olhar do presbítero Luciano, não com o olhar do evangelista, mas Deus começou a olhar com um olhar completamente espiritual. Deus começou a ver a enfermidade, começou a repreender, sai. E começou a sair um. Deus começou a olhar, a curiosidade começou a repreender, sai, em nome de Jesus, e começou a sair outro. Irmão, o que me lembra, o que me diz essa história? Que Deus começou a repreender cada um e começou a sair, até que Deus começou a ver que ali só existia gente que tinha a promessa de Deus, gente que tinha fé naquilo que veio buscar, gente que tinha promessa para se cumprir algo na sua vida. E eu começo a ver hoje, pelos olhos da fé, que cada um que aqui entrou tem uma promessa, cada um que aqui entrou tem um sonho, cada um que aqui entrou tem algo que Deus quer fazer na sua vida. E se você tem algo que Deus quer fazer na sua vida, hoje Deus vai cumprir esta promessa. Sabe por quê, irmão? Porque o Deus de Israel, o Deus de Jacó, ele começa a dar ordem aos anjos ao seu respeito. Ele começa a operar não no nosso tempo, porque no nosso tempo nós queremos fazer com a força do nosso braço, nós queremos fazer do nosso jeito, mas Deus ele opera no momento, no tempo dele, do jeito que ele quer. E quantas vezes nós oramos e Deus não responde, ou pensamos que Deus não está respondendo, e Deus acaba de perguntar a Jairo, onde está aquela menina? E Jairo começou a alegrar mais o seu coração. E Jairo apontou para o quarto. E Jesus começou a caminhar em direção daquela menina. E Jairo começou a sentir o seu coração cada vez mais vibrante, cada vez mais acelerado, porque ele sabia que a promessa de Deus ia se cumprir na sua vida. E Jesus tomou a mão daquela menina, assim relata a história. E Jesus começou a olhar para aquela menina e chamou ela. E ela começou a voltar a si. Irmão, se eu começar a narrar a história, se eu começar a meditar e falar da história, nós vamos ver que uma pessoa morta voltar a si é algo completamente impossível. O que eu quero trazer para ti hoje é que o impossível para Deus é já. O impossível para Deus é hoje. O que Deus quer fazer na sua vida é hoje. Mas para isso você tem que estar num propósito de Deus completamente, como Jairo fez. O versículo nos diz que Jairo, ele saiu, rasgou-se a sua roupa. Ele se humilhou perante Deus. Ele saiu do seu estado completamente natural e se pôs aos pés do Senhor.
E Deus começou a operar de forma completamente grande. Irmão, Deus quer fazer coisas grandes nessa noite. Eu não sei o seu problema. Eu não sei qual é a sua dificuldade. Mas eu quero trazer algo de Deus que Ele plantou no meu coração. Qual o teu chamado? Qual a promessa que Deus te prometeu há 12 anos? Para que Deus te chamou? Qual o mistério que Deus tem contigo, hoje aqui nesta terra? Irmão, se Deus te trouxe aqui hoje é porque Ele quer fazer algo completamente que o irmão Sebastião não pode fazer. Se Deus te trouxe aqui hoje é porque Ele quer transformar a sua vida de forma completamente diferente. Se Deus te trouxe aqui hoje é porque Ele quer te dar o fôlego de vida, mas Ele quer agir no teu espiritual. O versículo diz que a garantia de Deus é porque Ele age no tempo de Deus. O que é agir no tempo de Deus? É quando o crente, quando nós achamos que não tem mais solução, não tem mais esperança para nada, não tem mais solução para nada. E Jesus fala assim: não tema, crê somente. Eu começo a ver portas se abrindo. Eu começo a ver enfermidade sendo retirada agora por terra. Eu começo a ver profetas sendo renovados neste lugar. Eu começo a ver pastores sendo levantados neste ministério. Eu começo a ver missionárias sendo levantadas, colocando a mão nos enfermos e algo acontecendo neste lugar. Sabe por quê, irmão? A promessa de Deus nunca volta atrás. Porque se Deus te prometeu algo, Ele vai te honrar no tempo de Deus. Se Deus te prometeu algo, Ele vai abrir a porta no tempo de Deus. Mas para isso você tem que fazer como Jairo: se humilhar, descer, botar em prática a tua fé. Porque, irmão, é difícil colocar em prática a sua fé. É difícil você colocar em prática a tua fé quando você pensa que nada tem solução. Porque numa época que eu e a minha esposa pensamos que não tinha solução, o homem já tinha decretado que não tinha solução. O homem já tinha assinado que não tinha solução. Mas havia uma promessa no meu lar. Nos meus filhos, nas minhas filhas, já havia uma promessa. E eu, como ministro, havia ensinado que nós teríamos que ser fiel. Que nós tínhamos que ministrar a promessa de Deus. Que nós tínhamos que estar fiel àquilo que Deus havia plantado. E Deus me abençoou com 3 filhos. E se casaram. E a promessa já estava firme, firmada. E eu já havia levantado a bandeira da vitória. E o inimigo já havia plantado, armado a sua cilada. E ele entrou naquele lar. Irmão, tu vai falar assim: irmão Sebastião, como? Eu não sei. Eu não sei como, mas ele entrou. E eu e a minha esposa fizemos como Jairo. Em silêncio, no quarto, começamos a chorar. Começamos a jejuar. Começamos a clamar. Começamos ali a clamar de forma diferente. Que nenhum homem poderia entender, mas só Deus poderia entender. Mas o inimigo, ele é astucioso. O inimigo, ele planta de forma diferente. O inimigo, ele entrou de tal forma que ele quebrou um casamento. Quebrou um laço naquela família. E eu e minha esposa começamos a clamar. E eu falei: Senhor, o que eu faço da minha vida? Um pai, ministro do Evangelho,
ver uma filha completamente de forma diferente. E eu comecei a ministrar, a orar, a clamar, a chorar, pedindo que Deus começasse a entrar com providência. Mas o inimigo, ele é astucioso, irmão, e começou a entrar e dar. E ele deu o final. Porque o inimigo, ele assinou a separação. Mas eu, como ministro, como pai, eu comecei a clamar, falei: Senhor, se você é um Deus fiel, só faça o melhor. Se você é fiel, só faça o melhor. E comecei a clamar de forma diferente. Eu e a minha esposa entramos num propósito completamente diferente. Irmão, é difícil um pai construir uma família, construir uma filha, construir sonho, construir promessa, e ver que de repente o teu chão, ele se sai do chão. Você fica sem chão, você fica sem teto, você fica sem solução. E eu comecei a clamar como Jairo fez. Eu creio que muitos talvez pensaram assim: como pode acontecer aquilo? Mas um dia eu e minha esposa clamando, e eu ouvi esta resposta que Jesus falou para Jairo: crê somente. Irmão, o divórcio já estava escrito, já tinha saído o papel, o homem já tinha assinado, mas eu havia clamado, falei: Senhor, só tem promessa. Ela também é uma serva tua, ela é casada com um homem de Deus. Só tem promessa, Senhor, para a minha filha, para a minha geração. Só tem promessa para o meu ministério, para tudo aquilo que o Senhor tem ministrado na minha vida. Porque o Senhor só tem me chamado desde o ventre da minha mãe. Eu creio na promessa de Deus. Mas o inimigo, ele quis plantar algo completamente diferente. E um dia, sem eu saber, sem ninguém saber, Deus entrou no meu lar. E Ele começou a mudar o quadro de vida. Ele começou a mudar tudo aquilo que o inimigo tinha plantado. E Deus pegou aquele papel e começou a fazer assim, irmão, ó. O que o homem tinha assinado, que tinha que separar, o Senhor foi lá e falou assim: não, eu dou a última palavra. Eu sou o Senhor dos exércitos. Eu sou o leão da tribo de Judá. Eu opero onde o homem não pode operar. Eu faço aonde quer, aragandou, delevá, sarabantui, delevachegue, aonde qualquer um não pode fazer. Mas eu vou mudar o quadro de vida. Irmão, muitas vezes, talvez, carnal, eu duvidei. Mas eu falei: Senhor, eu espero em Ti. Eu confio em Ti. Eu creio em Ti. E muitos falaram assim: irmão, é loucura. Irmão, nega talvez a sua fé, porque é loucura. E a gente sabe que o pai, ele quer o melhor para o seu filho. Ele quer o melhor de promessa para ti. Quem não quer o melhor aí hoje? Eu quero o melhor, eu quero a minha promessa. E a minha promessa acabou de chegar desde que eu entrei aqui neste lugar. Sabe por quê, irmão? O Deus que entrou no meu lar, o Deus que entrou no lar de Jairo, Ele mudou o quadro de vida. Deus, Ele rasgou aquele divórcio. Deus jogou por terra toda a barreira. Deus quebrou todos os laços. Deus começou a pelejar na terra dos viventes e fez aquele laço voltar ao normal. A aliança que tinha se quebrado voltou a ser uma aliança fiel. O ministério que estava quebrado, Deus começou a ministrar algo completamente diferente e fiel. E hoje, irmão, pela honra e pela glória do Senhor, pela honra e pela glória do Senhor. Sabe por que eu falo que é pela honra e pela glória? Porque eu creio na promessa de Deus. Está lá o ministério fiel, firmado na rocha. Deus do impossível, Ele quebrou tudo aquilo que o inimigo falou que não ia dar jeito. E falou assim: eu vou provar que eu sou fiel na sua vida. Mesmo que o homem não entendeu o que eu estou fazendo, mas eu vou ser fiel. Deus uniu o que Ele já havia unido de novo. Irmão, a gente sabe que é difícil Deus restituir um casamento. É difícil Deus restituir um lar, uma aliança, quando se quebra. Mas o Deus da aliança, Ele começou a ministrar de forma diferente.
Porque ela tinha uma promessa. Sabe quem é ela, irmão? É Miriam. Ela tinha uma promessa. Desde o ventre da tua mãe ela tinha uma promessa. O que eu quero trazer para ti, irmão, se você tem promessa hoje, se Deus te prometeu algo hoje, e você está achando que é impossível, Deus hoje, Ele quer restituir tudo aquilo que Ele prometeu na sua vida. Deus acaba de falar para ti assim, ó, crê somente, mas no meu tempo. No tempo de Deus, Deus vai ministrar na tua vida. No tempo de Deus, Deus vai restituir na tua vida. Seja o que for que você pedir. Irmão, hoje não tem alegria no meu coração. Hoje não tem gozo mais no meu coração para que eu possa chegar e agradecer a Deus. Porque Deus restituiu e ainda me deu um neto para a honra e glória do Senhor. Sabe o que é isso, irmão? O Deus do impossível. Ele te trouxe aqui hoje porque Ele quer mudar o teu quadro de vida. Ele quer entrar onde que o homem não pode tocar. Ele quer operar onde que o pastor não pode tocar. Ele quer tocar aonde que o irmão Sebastião não pode tocar. Mas eu quero te convidar a você a botar em prática a tua fé. Onde está a tua fé hoje? Onde estão os vasos hoje? Onde está a promessa hoje? Se a tua promessa está no final, Jesus acaba de chegar aqui hoje. E Ele começa a dar ordem aos anjos, aos arcanjos, para que comece a mudar o quadro de vida. Porque eu não sei se é 12 anos, se é 10, se é 5, se é 18, ou se é até 47 anos. Se você tem promessa, crê naquilo que Deus prometeu na tua vida. Toca na orna do Mestre. Coloca a tua fé em prática. Mesmo que o mundo ou outros vão falar que é loucura. Mesmo que alguém vai falar assim, você está louco. Mas você fala assim, eu quero a minha promessa. Jairo saiu do teu estado físico, do seu estado talvez material, e fez algo que para Jairo era difícil. Ele incomodou o mestre. Ele desceu para que Deus pudesse honrar o seu chamado. E eu creio que hoje Deus quer honrar o teu chamado. Eu não sei qual é o seu problema, irmão, mas o Deus do impossível, o Deus de Jairo, Ele te chama para ministrar na tua vida hoje. Ele te chama para mudar a tua vida hoje. Talvez falar assim, você vai ser pastor, você vai ser missionária, você vai ser profeta, você vai ser um levita na mão do Senhor. E talvez lá no fundo do túnel, você não vê mais essa luz, não vê mais essas promessas. O meu Deus, Ele não se esqueceu do que Ele te prometeu. Se você é vaso, Deus quer operar na tua vida hoje. Se você é vaso, Deus quer te encher hoje. Como o pastor falou, Deus quer te dar um renovo hoje. Desça ao pé do Mestre. Deixa Deus te usar hoje, irmão. Mas tem que ser hoje. Porque eu ouvi um testemunho aqui que quarta-feira, irmão, ele aumentou a minha fé. Uma irmã falar que não viu seu filho. E quando foi ministrado por um homem de Deus que era hoje que Deus ia operar. E um telefone tocar. E ela atendeu o telefone, o seu filho dá notícia que está convertido, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, irmão. É só Deus.
É só Deus. Então, eu quero te pedir hoje que você encarecidamente comece a quebrantar o seu coração. Começa a aumentar a sua fé clamando ao Senhor. Pedindo a Deus que Deus entre na tua casa. Que Deus comece a jogar por terra tudo aquilo que está impedindo de você louvar, que você cultuar a sua casa no teu lar. Que Deus comece a entrar no profundo do teu coração nesta noite, para que possa fazer você como um vaso de honra. Porque hoje você tem que crer naquilo que Deus tem prometido na tua vida. Porque se você crer, mesmo na dificuldade, mesmo na luta, nem que o Senhor tenha que quebrantar o homem, irmão, nem que Ele tenha que dar ordem aos anjos, aos arcanjos, para que possa mudar o coração para um coração de barro, Deus faz. Sabe por quê, irmão? Deus, Ele tira aquele que está lá na droga, no vício, na prostituição. Deus tira aquele que está enfermo e começa a lapidar. Quanto mais nós que somos filhos de Deus estamos clamando, Senhor, ouve a oração deste lugar. Então nesta noite é a noite de você crer somente no Senhor. Esqueça que o pastor está aqui. Esqueça que os irmãos estão aqui. Mas clama e pede ao Senhor que o Senhor possa entrar no teu lar. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.